Conferência, com certeza encorajado a ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, como diz a palavra do Senhor, amém? Eu sei que é cansativo fazer festividade, né? Eu tenho ali os jovens com propósito, a gente fez 15 congressos em 15 igrejas diferentes, né? Um congresso de evangelismo e missionário, então eu sei que é trabalhoso cuidar dos detalhes da cantina, da ornamentação, do teatro, da coreografia, eu sei que é cansativo. Mas quando nós olhamos para trás e vemos tudo que o Senhor fez, todo o vigor e o ânimo que Ele nos enxertou através da Sua própria palavra, a gente tem ânimo para continuar. E aqui no livro de Neemias eu vou ler o capítulo 1 e depois alguns versículos do capítulo 6. Diz assim, olha, palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, e veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo modo, de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos. E eu os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam a cabo do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com tua grande força e com tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze-o prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então, eu era copeiro do reino, no capítulo 6 também, irmãos. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o Arábia, e o resto dos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já havia brecha alguma, e ainda até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam-me fazer-me mal. Eu enviei mensageiros dizendo, estou fazendo uma grande obra, porque desceria para falar com vocês e cessaria esta obra, enquanto eu deixasse fosse ter convosco. E dessa mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira lhe respondi. E aqui no verso 8 diz, porém, eu enviei e dizer-lhe, de tudo o que dizes coisa alguma sucedeu, mas tu e o teu coração o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo, as tuas mãos largarão essa obra, e não efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Eu queria que você levantasse a sua mão direita nessa noite, e você dissesse, por que eu pararia a obra? Diga mais uma vez, por que eu pararia a obra? Por que eu pararia a obra? Senta glorificando o nome do Senhor. Irmãos, esses são dias difíceis, se eu posso dizer assim. Não são dias em que a noiva de Cristo possa viver celebrando. Eu creio que são dias em que precisamos nos arrepender de todo mal, nos arrepender às vezes de todo mal, não apenas de uma nação, mas de uma comunidade,
de toda a terra. Quando nós olhamos ao redor, a gente muitas vezes nos é tirada a esperança de um mundo melhor por causa da calamidade atual, por causa da extrema frieza espiritual que tem se instaurado no mundo inteiro, se a gente pode fazer essa autoanálise. E quando eu leio o livro de Neemias, esse final de semana eu tive a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, né, em alguns lugares do Rio. Quem me acompanha nas redes sociais viram ali, né, eu na praia, né, viram ali eu no McDonald's, mas não viram de fato a missão que eu fui fazer no Rio. Nós estivemos ali na comunidade do Complexo do Alemão, nós estivemos no Jacaré e na comunidade de Pilares. A gente realizou alguns trabalhos sociais com crianças na comunidade. E por mais que há muitos anos eu já trabalho com ações sociais dentro de 3Is, dentro dos hospitais, dentro de asilos aqui na cidade, você de repente chegar numa favela, numa comunidade, você vê adolescentes. Eu vi esse sábado passado adolescentes de 11 anos portando fuzil na mão, né? Havia ali barracas e vendido drogas livremente. A comunidade, os moradores ali vivem acostumados com aquela situação, e aquilo me assustou muito, né? A naturalidade com que eles viviam no meio de com que eles vivem no meio de toda aquela violência instaurada. E ali eu não pude publicar fotos, né? Poucas fotos a gente tirou ali, mas eu guardo no meu coração e na minha mente lembranças de terror mundial. Muitas vezes a igreja, como a peça que foi mostrada aqui para vocês nessa noite, uma igreja adormecida. E eu me lembro que eu falei isso da última vez que eu estava aqui, uma igreja distraída com muitas coisas. Mas eu creio que esses são dias que, apesar de todo o mal ao redor, eu creio que nos últimos dias o Senhor vai trazer um avivamento no seio da igreja. Eu creio que a coisa que vai anteceder a volta do Senhor Jesus é o avivamento, é o despertamento da igreja para missões, né? Eu não tenho uma nomenclatura de missionário, eu não tenho nenhum cargo ou título que possa apontar para mim e dizer aquele ali é um missionário, mas eu creio que essa missão ela é dada para a igreja do Senhor Jesus. Na igreja do Senhor Jesus, irmão, deixa eu dizer algo para você nessa noite: não existem elites espirituais. Não é porque você olha para frente de um púlpito e você vê alguém carregando o microfone na mão, ou alguém muito eloquente, ou alguém muito bom naquilo que faz, seja na música, seja na palavra, seja no teatro, na dança. Não existem elites aqui. Uma coisa que o Evangelho faz com a igreja é que o Evangelho nivela todo mundo, sabe? O Evangelho de Jesus Cristo não tem ninguém que seja maior e não tem ninguém que seja menor. Uma coisa triste que a religiosidade faz é fazer a gente pensar que a gente é muito bom. Eu sou evangélico, até hoje eu sou assembleiano, eu sou da Assembleia de Deus Filadélfia, pastor Rafael. E lá na Assembleia a gente se veste como Assembleia, sabe? Né? Camisa social, as irmãs ali de vestido, saião. E a religiosidade, ela traz com que a gente olhe pra gente e a gente acha que a gente é bom o suficiente para alcançar alguma coisa de Deus. Eu dou o meu dízimo, eu vou à igreja 2, 3 vezes na semana, eu faço ação social, eu tenho meu carnezinho missionário e por aí vai. A religião faz você olhar para você e achar que você é legal diante de Deus. Mas deixa eu te falar algo nessa noite. Lá em Efésios, no capítulo 2, fala que a salvação não é por obras, mas ela é por meio da fé, através da graça de Deus. Sem nada que você possa fazer na força do seu braço que possa te tornar apto a alcançar a salvação de Deus. Nos últimos dias nós não poderemos nos apresentar diante de Deus e falar: Senhor, no teu nome eu fiz. O apóstolo nos apresentou falando dos nossos evangelismos. Há tantos anos nós temos evangelizado.
Semana que vem mesmo nós vamos no sábado lá pro Hospital do Câncer, as Cânceres de Fora. Nós temos um trabalho lá social no setor de nutrição do hospital. Nós fazemos algumas visitas solidárias. Nós fazemos cultos também em alguns nos asilos da cidade, o Carlota, o Vicente, São Vicente. Nós fazemos alguns trabalhos pela madrugada também aqui em Três Rios. Mas não adianta eu querer achar que tudo isso que eu faço me torna capaz de alcançar algum favor de Deus. Deixa eu te falar algo nessa noite. Deus não te deve nada. Deus te deu tudo que Ele tinha. Tudo que Deus tinha de mais precioso, Ele te deu. E Ele não te deve mais nada. Muitas vezes a gente acha que, Deus, eu estou orando e eu estou jejuando e eu vou alcançar uma vitória porque estou fazendo isso ou fazendo aquilo. Deus vai te dar se Ele quiser. A palavra de Deus diz que Ele é bom, Ele é compassível, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele abençoa mesmo sem a gente merecer. Mas não caia no engano e no engodo de achar pelo que você muito faz, que você é apto e bonzinho o suficiente para alcançar algum favor dele. Nós temos que agradecer todos os dias pela bondade e misericórdia do Senhor, que, como diz o salmista, nos segue todos os dias da nossa vida. E quando eu olho para esse livro que nós lemos de Neemias, eu vejo um homem comum e normal, assim como eu e você. Uma pessoa normal. Eu trabalho numa cafeteria, você tem o seu trabalho, provavelmente você aqui, dia de terça-feira, saiu do seu trabalho, né? Muitos, talvez assim como eu, só trocaram de roupa, não deu tempo nem de tomar um banho, mas estão na casa do Senhor contribuindo, servindo os irmãos, servindo o Senhor com alegria. E Neemias era uma pessoa comum, alguém que servia o Senhor, alguém que estava lá numa posição importante dentro do palácio. Ele era copeiro. A gente termina o capítulo 1 falando: e eu era o copeiro do rei. Copeiro era alguém, se você não sabe, alguém que era tão importante dentro do palácio que ele, antes do rei comer as comidas, as bebidas ou as comidas, passava pela boca de Neemias, do copeiro. Ele provava para ver se não tinha veneno. O rei tinha inimigos ao derredor, as cidades vizinhas, e ele provava a comida pelo rei. Era alguém muito importante. E de repente chega Anani, um dos seus irmãos, e traz informação para Neemias. Ele pergunta: como é que está a galera lá em Jerusalém? Como é que está tudo lá? Eu sei que Esdras pegou o povo do cativeiro. Eu sei que está meio barra pesada lá, mas como é que está? Queria informações. E Anani falou: olha, começa a trazer a informação que nós lemos no capítulo 1. E disseram: restantes que não foram levados para o cativeiro lá da província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido, as portas estão queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo Neemias aquelas palavras, ele se assenta, ele chora e ele se lamenta por alguns dias. O nosso problema como uma igreja é que a gente não faz um trabalho eficaz na sociedade, muitas vezes porque a gente gosta muito de oba-oba, sabe? Pessoas que vão de congresso em congresso buscar auxílio espiritual. Eu vou sair daqui mais do que vencedor. E nós estamos dentro com a palavra disso. Mas o que Deus quer trazer nesses dias para a igreja não é que você saia orgulhoso daquilo que você faz, mas arrependido daquilo que a sociedade tem feito contra ele. Quando Neemias soube da calamidade que estava em Jerusalém, a cidade dos seus antepassados, a Bíblia diz que ele se assenta, ele chora e ele se lamenta. Quantas vezes nós passamos por uma boca de fumo, mesmo na nossa cidade, ou nos nossos evangelismos que nós fazemos nas praças, lá na Autonomia, onde a gente passa lá, você é morador de Três Rios, ou quantas pessoas que estão ali presas nas drogas, presas na prostituição, presas naquela vida. E a gente passa e a gente não se lamenta, e a gente não se compadece das vidas que estão morrendo. Deixa eu te falar uma coisa, assim como foi falado aqui: missão transcultural é a missão que você pega um avião e vai para outro país. Mas a missão que o Senhor te deu é onde tem uma alma, ali tem um campo missionário. O
Seu trabalho é um campo missionário, sim. A sua faculdade, a sua escola é um campo missionário, sim. A sua casa e a sua família é um campo missionário, sim. Porque aonde existe uma alma perdida, ali é o seu campo missionário. Deixa eu falar algo na autoridade do nome de Jesus. É responsabilidade das almas que estão se perdendo. É responsabilidade minha e sua. É da igreja. Porque omissão também é pecado. Porque aquele que pode fazer o bem não faz, esse omite. E quem omite também está cometendo pecado. Como eu disse, o que o Evangelho traz é uma nivelação. Ele nivela. Não tem elites, não tem ninguém maior que ninguém, embora alguns até pensem que são. Mas é todo mundo igual. E o que precisa existir no nosso coração nesses dias difíceis é arrependimento. Diga alto, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Diga mais uma vez, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Muitas vezes as pessoas podem olhar para você e falar: se arrepender de quê? Estou indo na igreja, estou fazendo tudo certo, estou buscando a Deus. Mas e os que não estão? Gente, não sei se vocês acompanham, eu vi esse vídeo aqui. E o Portas Abertas, todo mês de janeiro, ele gera uma lista de igrejas perseguidas mundialmente. Eu não sei se vocês têm essa informação, mas no ano de 2018, 2 países da América Latina entraram na lista de perseguição. Ali existem níveis de perseguições, né? Perseguição extrema, como na Coreia do Norte. Sabe o que eles fazem na Coreia do Norte, gente? Eu vou dizer para você, olha, isso me chocou muito. Eu vou até descer aqui. Lá na Coreia do Norte, eles pegam as famílias cristãs, principalmente as mulheres, e reúnem aqueles que tiveram bebezinhos dos últimos 6 meses, 8 meses, bebezinhos de colo. E eles simplesmente colocam esses bebezinhos de frente aos pais e eles, com os seus próprios pés, eles esmagam a cabeça dos bebês, simplesmente por serem cristãos. Provavelmente, se você perguntar esse tipo de informação para a igreja brasileira nesses dias, que aliás a cada dia tem crescido mais, hoje nós somos cerca de 60 milhões de evangélicos numa nação de 205 milhões, né, de habitantes que temos aqui. Mas o que esses 60 milhões têm feito de relevante numa nação de 200 milhões? Eu posso dizer absolutamente nada. Porque o poder que Deus deu de governo na terra não foi para instituições de governo que nós tanto brigamos na internet, não. A autoridade dos céus foi dada para uma instituição chamada igreja. É para mim e para você que foi entregue a autoridade de Deus para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Aleluia, Deus. Para entrar nas favelas e nas comunidades e proclamar o evangelho que muda e que transforma o pecador em um homem de Deus. É profetizar a cura de uma nação que está doente, achando que são homens, que são pessoas que vão trazer um tempo de paz na nossa nação. Deixa eu te dizer algo. A palavra de Deus diz que Deus não veio trazer paz, mas Ele veio trazer guerra, Ele veio dividir. Ele veio trazer divisão de pais e filhos, entre noras e sogras. É isso que é a palavra de Deus. E a gente quer ter fã-clube na terra. Já reparou isso? O alvo dos ministérios o que mostra como aquele ministério é abençoado, é o quantos seguidores ele tem, ou quantas curtidas na internet ele tem, ou quantas pessoas, para quanto público ele está pregando, ele está fazendo. A gente não foi chamado para ter fã-clube, a gente foi chamado para perder a cabeça igual o João Batista. A gente foi chamado para falar a verdade, irmão. A vida que você está vivendo vai te levar à morte. Muitas vezes a gente quer apontar o erro do outro, mas a gente não olha para a gente mesmo. E por isso que a igreja está doente nesses dias, porque ela tem mania de apontar para todos os lados as denominações que estão erradas, que estão fazendo coisas erradas, que estão falando coisas erradas, mas ela não consegue se autoanalisar e ver que a transformação precisa vir a partir dela. Avivamento, eu acredito que sejam sementes plantadas, e as nossas palavras são sementes. Quando nós plantamos, como o pastor disse, a irmã que pregou durante 1 ano, uma irmã lá no apartamento dele, palavras semeadas.
E quando o semeador levanta do trono, ele simplesmente sopra e o avivamento acontece. Aleluia, Deus. E enquanto é isso, o que a gente faz? Continua semeando. Continua não perdendo a esperança de que Deus está no alto controle de tudo. Ainda que as coisas saiam do nosso controle, elas estão rigorosamente sob o controle de Deus. E a palavra diz que Neemias entendeu isso e ele se lamenta pelos pecados. Ele diz: Senhor. E se você estudar o livro, você vai ver que durante alguns meses ele ora. E eu acredito que é o ponto de partida da igreja, o que tem a primeira falha que eu consigo identificar em nós, igreja, não vou apontar para vocês, somos nós, somos um corpo, amém? Aqui não é denominação, aqui é o corpo e a noiva de Cristo. Então nós, eu posso dizer, um erro em nós é a falta de oração. Porque sem oração a gente não tem estratégia, sem oração a gente não tem visão, sem oração a gente faz aquilo que está no nosso coração, aquilo que nos parece bom, parece que vai dar certo, mas está sem direção, sem oração. E aquilo que Deus quer gerar nessa geração vai começar nos quartos de oração. Nós temos uma equipe também de evangelismo, de intercessão. E nós buscamos ao Senhor. Normalmente a gente faz evangelismo todo domingo em algum bairro de Três Rios. A gente foi em 44 bairros no passado. Aliás, 44 vezes, né, que a gente repetiu alguns bairros. E toda semana a gente busca do Senhor uma estratégia diferente, uma palavra diferente. Eu me lembro de Davi, quando começou como rei, estratégia de guerra, ele falava: Senhor, eu posso enfrentar os inimigos, eu tenho uma palavra para enfrentar os filisteus, o Senhor vai me dar vitória. O Senhor falava para Davi: vai, eu te entrego os inimigos nas suas mãos. E ele orava ao Senhor e ele dependia de Deus, e Deus falava: vai, eu te entrego os inimigos nas suas mãos. Mas teve um dia na palavra de Deus que Davi busca uma direção de Deus, e Deus diz: não, sabe o que você vai fazer? Você vai se reunir, o exército, vai emparelhar o exército debaixo de um monte de árvores, né, compridas, com as suas folhagens lá na ponta, essas árvores, amoreiras. Você vai emparelhar o seu exército debaixo dessas árvores lá na floresta. E quando vocês ouvirem o som do passo dos anjos na copa das amoreiras, vocês vão atacar. E a Bíblia diz que os inimigos avançavam em número muito maior do que o exército. E eu fico imaginando a adrenalina deles ali, todos os soldados emparelhados, prontos para ataque, mas esperando uma direção e uma palavra de Davi, que Davi não ia fazer nada sem a direção de Deus. E eu fico imaginando eles falando entre eles: será que Davi enlouqueceu? A gente consegue já ouvir o barulho dos carros e cavalos avançando contra a gente, e Davi está falando que a gente tem que esperar, mas era uma estratégia de oração que Deus deu a Davi. E a Bíblia diz que quando ele ouviu o som do passo na copa das amoreiras, eles atacavam, e o Senhor entregou os inimigos nas mãos deles. Isso nos fala de estratégia. Assim como Neemias orou antes de falar com o rei, porque o rei começou a ver pela primeira vez o rosto dele entristecido, consternado, diferente. O que aconteceu? E ele fala da situação, e ele fala que ele precisa de cartas de liberação para entrar na cidade, ele precisa de pessoas, de liberação de pessoas que o ajudem numa obra. Ele se propôs a trabalhar numa obra. Lembra do que você disse no início? Porque eu pararia a obra. E a Bíblia diz que o rei, de repente, Artaxerxes dá a liberação e ele vai. E por 3 dias ele leva alguns na cidade e ele começa a ver o que precisa ser arrumado: os portões, as entradas, o templo, as casas. Existem pessoas, uma cidade sem muro fala de uma cidade sem segurança pública. Imagina o estado de Jerusalém. Mas ele se levantou e ele fez. E Deus, nesses dias, não está, deixa eu te dizer algo, procurando os capacitados. Ele está capacitando aqueles que se disponibilizam para a obra. Talvez você ache que está dentro da igreja aí no último banco, só esquentando o banco. Mas Deus capacita aqueles que chamam. Venha no temor do Senhor, mas não no temor de homens. Tem homens desacreditando, os homens vão desacreditar da gente. Os homens vão dizer: dali não vai sair nada.
Eu me lembro quando eu comecei, eu tenho cara de criança, mas eu vou fazer 32 anos, tá? 32 já. Eu me lembro quando eu era adolescente na igreja, eu iniciei na música na igreja, por incrível que pareça, iniciei no Ministério de Louvor e fiquei lá no Barros Franco, na Vila Isabel, por muitos anos lá no ministério. Eu fiz aula de clarinete, de violão, de bateria, de voz, de tudo. Eu achava que esse era o meu ministério porque eu tinha duas visões para a igreja: ou eu pregava ou eu cantava. Se eu não fizesse nenhum dos dois, eu não tinha serventia nenhuma. Não sei se você se identifica. A gente muitas vezes limita a casa de Deus como ou prega ou canta. Se não fizer, não tem serventia. E era assim que eu me sentia na adolescência. Mesmo sabendo que não tinha dom nenhum para cantar, estava eu lá no meio do ministério de louvor cantando. Deus tinha muita misericórdia na minha vida. E eu me lembro quando Deus me chamou e eu falei: eu me apresentei diante de Deus. Deus me apresentou o mundo inteiro e a cidade para evangelizar. Deus entregou a chave da cidade, falou: é você. Eu falei: não deve ser eu sou tímido, não sei falar. Eu pego uma Bíblia para ler lá na frente, sabe? Minhas pernas, meu joelho bate um no outro, estou nervoso, eu começo a suar, eu fico nervoso, eu não sei. Você deve ter se confundido, Deus, é outra pessoa. E Deus falou profundamente ao meu coração. Ele me deu um choque, ele falou assim: você realmente não é nada, mas eu sou. Aleluia! E se você crê que eu habito em você, obras maiores do que o que eu fiz, você fará. Aleluia, Deus! É isso que Deus está dizendo para você. Não se limite por causa da sua vulnerabilidade, por causa da sua limitação, por causa do seu medo de homens, medo de microfone, medo de pessoa. Deus te levanta para fazer com que o propósito dele se cumpra, apesar de você. E olha que bom, apesar de nós. Eu falo: Deus, apesar de mim, o Senhor faz coisas extraordinárias, porque, como eu disse, o Senhor não me deve nada. O Senhor já me deu tudo. O Senhor me deu o seu único filho. E eu não tenho falta de nada. Eu tenho o Senhor. E se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. E se o Senhor está comigo, eu estou com a maioria. E eu posso vencer. E eu posso trabalhar na reconstituição dos muros dessa sociedade. Os muros dessa sociedade, irmãos, não é assim como Neemias: escombros, tijolo, terra. Mas é a moral, é o princípio da palavra que a gente precisa continuar mantendo. Porque o mundo lá fora, a gente acompanhou esse momento pré-político. O mundo quer nos fazer engolir goela abaixo a ideologia deles, aquilo que eles pensam. E eles querem que a gente acha que o pecado seja normal. O errado está virando certo e o certo está virando errado. E eles querem que a gente caminhe por esse caminho. Mas a igreja precisa andar por um caminho completamente diferente. A igreja precisa andar por um caminho de retidão e de orientação para aquilo que Deus está falando. Senhor, o que o Senhor quer de mim na cidade de Três Rios? Existem irmãos que vão para Moçambique, para Jerusalém. Eu tenho muitos amigos missionários que estão ao redor do mundo. Eu falei ontem com um de Portugal. Eu tenho alguns que estão em Guiné. Eu tenho alguns que estão em diversos lugares. E existem chamados transculturais para você ir, mas o chamado da igreja é ficar e ser. Muito mais do que fazer, é ser igreja. Porque muitas vezes as pessoas não entram por aquela porta, não por causa do testemunho, mas pela falta dele. Por causa do testemunho errado. Tem gente que é crente. Tem um irmão que eu trabalhei com ele há alguns anos, irmãos, e ele, depois de muito tempo, ele falou comigo que era crente. E eu falei: você é crente? Ele falou assim: eu sou crente. Eu falei assim: olha, não fala pra ninguém que você é crente, não. Porque estava denegrindo os evangélicos. Mas deixa eu te falar, Deus não te chamou para ser evangélico, Deus te chamou para ser filho. Filho é aquele que carrega a identidade do pai, é aquele que se parece com o pai. Sabe, se você olhar para mim, olhar para o meu pai, a gente é muito parecido. Não tão fisicamente, mas o nosso jeito, o nosso temperamento é muito parecido. E como filho de Deus, a gente precisa ter os mesmos atributos que tem no Pai. Se você olhar lá em Gálatas 5, você vai ver as obras da carne, são muitas, né? E muitas vezes eu me identifico com um monte de obras da carne ali, né? Alguns irmãos se identificam com glutonaria, né? Come demais, outros têm inveja, né? Obras da carne é um monte.
que a gente se identifique, porque a nossa carne é inclinada para fazer errado. Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. E você vai ver o fruto do Espírito, que é longanimidade, bondade, domínio próprio, fé, alegria. Já viu como isso é mais difícil da gente carregar? Isso gera esforço. Uma pessoa que é irritadiça, que tem que ter domínio próprio do seu próprio sentimento. Já viu como é difícil a gente dominar? Dá vontade às vezes de alguns irmãos, você dá uma voadora gospel nele. Aí você tem que ter um domínio próprio e amar. E se eu tenho aprendido nesses dias no meu quarto de oração é que a maior arma que a igreja possui é o amor, mas é a arma menos usada desses dias. Meu Deus. Porque quando a gente só consegue se dar de verdade quem ama de verdade, e só consegue amar de verdade quem está alicerçado na videira que é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em João 15: sem mim vocês nada poderão fazer. Estejam ligados em mim para dar frutos. E essa palavra eu entro no meu coração com temor e tremor. Sem Deus eu não posso absolutamente nada. Todos os trabalhos sociais que eu tenho, a gente tem oficina de teatro, de impacto, a gente tem evangelismo, a gente tem ação social, tudo é muito pouco. Deixa eu te perguntar algo, uma pergunta retórica, você não precisa responder e levantar suas mãos. Mas olha para suas mãos essa noite. Imagina o Senhor Jesus nessa noite vindo nos buscar e pedindo para que você apresente as suas mãos com o que você fez com a sua vida. Faça uma análise hoje, nessa noite. O que você tem para apresentar a Deus? O que você fez com o dom, com o talento, com a saúde, com a vida que o Senhor te deu? Todos os dias eu me levanto de manhã e falo: Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? O que você tem para hoje, Espírito Santo? Porque o Espírito Santo está trabalhando, irmãos. Apesar de toda a calamidade moral que temos passado, e apesar de toda a falta de esperança que está sendo roubada do coração, muitas vezes, da igreja, eu sinto uma paz que Deus está trabalhando. Deus está preparando. Você viu a noiva aqui, adormecida, mas adornada. O Espírito Santo é aquele, não sei se é essa palavra, cross-dress, né, que arruma, que é maquiador, que é cabeleireiro, que arruma a noiva. O Espírito Santo está preparando a noiva, está arrumando as vestes, está limpando os pés, está abrindo os olhos, está ornando a cabeça, está fazendo carinho no rosto da igreja, está preparando a igreja para uma coisa que vai acontecer, que tem sido roubada dos nossos púlpitos, que é a volta dele. Com saudade eu sinto das pregações que falam que Jesus vai voltar. Eu me lembro de escolas dominicais quando falavam que Jesus pode vir a qualquer momento. Eu me lembro de ir para o colégio com medo de que Jesus poderia aparecer e voltar. Mas o temor do Senhor tem sido tirado do coração. Por isso as pessoas estão muitas vezes no púlpito da igreja pecando, falando o que você tem que ou não fazer em pecado, pela falta de temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, irmãos. Quando nós temos o temor do Senhor, a gente tem reverência. Eu estou falando de respeito. Nós entendemos que essa casa aqui não é apenas uma casa denominacional, mas ela é uma casa onde o corpo está reunido para adorar o único que merece ser adorado, que é Jesus. Não é sobre o que eu faço, não é sobre o que você faz, não é sobre o que eu tenho, não é sobre o seu talento, é sobre Ele. A palavra pregada não é sobre mim. Para mim, sinceramente, eu prefiro